paz do Senhor, vamos dar continuidade ao estudo da nossa disciplina de livros históricos. Nas aulas anteriores, nós estudamos aí o período dos juízes, onde o reino de Israel houve um declínio muito grande, após a morte do grande líder Josué. Houve um período de declínio muito grande e Israel ora estava bem, ora estava servindo a Deus, ora estava em desobediência e na idolatria. Então Deus levantava os juízes para libertar o povo quando o povo clamava. Morria aquele juiz, o povo novamente voltava a pecar e era esse o enredo, até porque o livro vai dizer que naquele período não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos. Depois nós vimos no livro de Samuel, que foi o último juiz, e além de juiz foi profeta e sacerdote, e que em 1 Samuel nós observamos que o povo chega até Samuel e diz: Samuel, você já está velho, já está entrando em dias, e os teus filhos não andam conforme os teus passos. Olha, nos coloca um rei, assim como todas as nações possuem. E Samuel, logo de início, ficou meio receoso, mas Deus disse que era para ele fazer o que o povo estava pedindo. Aí nós vimos também, só fazendo uma recapitulação, que o primeiro rei de Israel foi o Samuel, que reinou 40 anos, depois Davi 40 anos e depois Salomão 40 anos. Também destacamos que com a morte do rei Salomão em 931, houve o cisma, ou seja, a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte ficou com 10 tribos sob a liderança de Jeroboão I, e o Reino do Sul, onde estava lá Jerusalém, ficou Roboão com Judá e Benjamim. Então nós vamos dar continuidade. Depois nosso livro tema vai falar um pouco de cada um dos reis e como foram os governos desses reis. Do lado do Reino do Norte, 19 reis subiram ao trono, sendo que nenhum rei do Reino do Norte serviu a Deus. Todos eles foram ímpios, todos eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E em 722, o Reino do Norte é levado para a Síria. Também nós vimos um pouco do Reino do Sul, que teve momentos em que teve reis bons e reis ruins, e que também foi levado para o cativeiro babilônico. Então, eu quero iniciar aqui falando sobre algumas lições importantes ao estudar os livros históricos. Então, veja aí, os livros históricos não apenas relatam eventos, mas também revelações de como Deus agiu na história para cumprir seus propósitos e ensinam princípios teológicos fundamentais como, ou seja, primeiro aí, a soberania de Deus na história. Em todos os momentos que nós estudamos e temos estudado, desde o princípio da criação, no Pentateuco, que foi os primeiros livros que nós estudamos, nós temos observado que a soberania de Deus ela é clara, evidente na história não somente de Israel, mas como também na história humana. Deus é soberano, e sendo soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E esse é um tema bastante claro quando nós estudamos os livros históricos. Segundo ponto importante, principalmente agora nos livros históricos, nós vemos a fidelidade de Deus à aliança. Lembra que nós estudamos nos livros
no Pentateuco, principalmente em Êxodo, que Deus faz uma aliança com o povo de Israel, uma aliança de obediência, né? Ou seja, se eles obedecessem, eles seriam abençoados, seriam cabeça de nações e teriam todos os privilégios, né, de Deus na vida. Se eles desobedecessem, o que iria acontecer era juízo, julgamento, né, e correção. E Deus, ele foi sempre fiel à sua aliança com o seu povo. Também observamos que momentos de obediência e momentos de desobediência por parte do povo escolhido, né? Ora, às vezes estavam bem, ora estavam completamente caídos no pecado, na idolatria, na injustiça social. E esse tem sido um enredo que nós encontramos nas Escrituras em relação ao povo de Israel com o próprio Deus. E nós vimos um quarto ponto importante: a liderança como instrumento de Deus. Desde que nós começamos a estudar, e quando você estuda o livro sagrado, a Bíblia, você pode ver que quando Israel, aí no contexto de Israel, né? Sempre quando Israel tem líderes bons, líderes temente a Deus, né? A nação vai bem. Então nós deduzimos que liderança é um instrumento de Deus. Deus instituiu lideranças em todos os parâmetros da vida humana. No lar, Deus colocou a liderança, né, do esposo, juntamente com a esposa, né? No mundo, Deus colocou a liderança de governantes. Tudo bem que, né, hoje tem muitas lideranças que não são, né, tão boas assim, mas são lideranças que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que não existe liderança que não seja entregue por Deus. Então, a liderança é um instrumento de Deus, principalmente quando este líder ou esta líder teme a Deus e segue os seus caminhos. Então, esses 4 temas a gente consegue perceber de forma bem clara quando nós estudamos os livros históricos também. Então, os livros históricos do Antigo Testamento, eles ocupam uma posição central no cânon bíblico hebraico, né, e cristão. Eles estão situados entre os livros da Torá, né, que é o Pentateuco ou a lei mosaica, e os profetas, né? Então temos aqui a Torá, onde Deus apresenta todos os parâmetros para Israel, né? Deus deu a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil, né, para esse povo. E vem os livros históricos para descrevendo como Israel conquistou a terra e como Israel se comportou na terra prometida por Deus. E depois nós temos os profetas. Então, os livros históricos, eles formam um elo entre a lei e as mensagens proféticas. Então é importante a gente ter essa compreensão quando nós estamos estudando os livros históricos, ok? Veja aqui no nosso próximo slide, nós temos aí uma lista dos reis do Reino do Norte e do Reino do Sul. Tá? Veja aí, começando com Jeroboão I, depois Nadab, Baasa, Etá, Sinri, Ormi, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manem, Pecaías, Peca e Oséias. E nós temos também a lista dos reis do Reino do Sul, começando ali com Roboão, depois Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Azarias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. Vendo aí no finzinho, né, eu também marquei do lado aí, o cativeiro assírio em 722,
e o cativeiro babilônico em 587. Lembrando, né, que a investida de Nabucodonosor contra o reino do sul foi em 3 etapas. Em 605, quando leva Daniel e os seus amigos e também os utensílios da casa do Senhor. Depois, em 597, novamente Nabucodonosor ataca o reino do sul, levando 10.000 judeus. Entre esses 10.000 está o profeta Ezequiel. E 587 é quando ele volta, destrói o templo, derruba os muros e deixa a cidade numa completa destruição e miséria, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho da história do Reino do Norte, né, do seu contexto geral. Lógico que no seu livro, né, neste livro aqui, que é o livro, né, os livros históricos, tá? Você tem aí mais detalhadamente o reinado de cada um dos reis. Então é importante, além da aula, você ler o livro, que vai te trazer detalhes para uma compreensão maior de como foi cada um dos reis que reinaram nesses dois reinos, tá? Aqui nós vamos ver de uma forma bem sintética, num todo, né, os acontecimentos do reino, né, daqui iniciando com o Reino do Norte. Então, a história do Reino do Norte, também chamado de Reino de Israel, teve início após a divisão do Reino Unificado de Israel, logo após a morte do rei Salomão, por volta de 930 a 931, tá? Mas o mais certo, a maioria dos estudiosos coloca, 931. Aí Jeroboão I tornou-se o primeiro rei do Reino do Norte, composto por 10 das 12 tribos de Israel. O Jeroboão introduziu a idolatria. Então, vamos entender essa questão de Jeroboão introduzindo a idolatria no Reino do Norte. Veja bem, como nós estudamos nos livros do Pentateuco, Deus havia instituído algumas festas, né, como obrigação a todo o povo de Israel a comemorá-las. E estas festas eram comemoradas em Jerusalém, lá no Templo de Jerusalém. Bom, quando o reino se dividiu, o Reino do Sul ficou ali com Jerusalém, sendo a capital. O Reino do Norte teve Betel, teve Samaria, né? Então teve várias cidades como ponto central. Então, quando começou a chegar a época das festas, o Jeroboão pensou: olha, se o povo for lá para Jerusalém para comemorar as festas, o coração deles vão se alegrar, eles vão se voltar para Roboão e vão me matar e eu, né? Então, o que ele faz? Ele introduz os 2 bezerros de ouro, né? Coloca um em Betel e outro na cidade, me falhou o nome agora. E começou a dizer ao povo: olha, esse aí é seus deuses. O povo, a partir daí, começou a adorar os bezerros de ouro. E aí que é neste momento que a idolatria se implanta no Reino do Norte e nunca mais vai conseguir sair. Olha o perigo, né? Então, o Jeroboão introduziu isso e depois você vai ver que todos os outros reis vai dizer assim a palavra, que seguiram os pecados de Jeroboão I, né? Por quê? Porque ele que introduziu isso e acabou, né, trazendo um grande prejuízo para o Reino do Norte, que durou 209 anos aproximadamente e não teve nenhum rei que serviu a Deus, foi levado para o cativeiro em 722, como nós vamos ver, e nunca mais se levantou. Então, Jeroboão introduziu a idolatria como forma de assegurar o controle político, erigindo 2 bezerros de ouro em Betel e Dan, Betel e Dan, para evitar que o povo fosse a Jerusalém, no Reino do Sul, para adorar. Essa decisão marcou o início da decadência espiritual do Reino do Norte.
né? Afastando-se das leis e mandamentos de Deus. É complicado, né? Esse povo, sabendo dos mandamentos de Deus, eles foram seguir uma liderança que teve a oportunidade. Deus teve essa oportunidade maravilhosa para Jeroboão, né? Dirigir as 10 tribos, mas logo na primeira tomada de decisão, ele tomou a decisão errada, introduziu a idolatria dos bezerros de ouro, que provavelmente já conhecia a história do que aconteceu com o povo quando saiu do Egito, só que não aprenderam, né? Porque lá Deus fala para Moisés mandar matar todos que seguiram os bezerros lá, o bezerro que Arão produziu, mas aqueles parece não se lembrar do que houve, né? Da correção terrível que houve com aquele povo que fez a mesma coisa adorando bezerros lá no deserto quando saíram do Egito. Bom, ao longo da sua história, o Reino do Norte teve 19 reis, todos considerados maus aos olhos de Deus por promoverem a idolatria e a corrupção espiritual. Aqui destacamos nomes como Acabe, que, influenciado por sua esposa Jezabel, introduziu o culto a Baal de forma abrangente, desafiando os profetas de Deus como Elias, né? Essa é uma das histórias mais conhecidas das escrituras do Antigo Testamento, né? Acabe, um rei que era manipulado pela sua esposa, né? Uma esposa idólatra, uma esposa que gostava de mandar, né? O rei não tinha força nenhuma, fazia tudo que ela mandava. E nós conhecemos a história, né? Quando o profeta Elias surge, Elias vai até o rei e diz: olha, não vai chover durante tanto tempo, segundo a minha palavra. E aí nós conhecemos a história, né, desse rei e dessa atuação magnífica do profeta Elias sendo usado por Deus. Bom, os reinos foram marcados por instabilidade política, porque não serviam a Deus, assassinatos, golpes de Estado e alianças com nações pagãs, o que agravou a decadência moral e espiritual do reino, principalmente do Reino do Norte que estamos destacando aqui. Então, veja, a Bíblia é clara, um abismo chama o outro, e faz a política instável, irmãos. O que acontecia? Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que quantos reis foram assassinados, e o seu assassino tomava o seu lugar e assumia o comando da nação. Nenhum dos reis buscou verdadeiramente restaurar a adoração ao Deus de Israel, perpetuando ciclos de pecado e julgamento. Então, a história do Reino do Norte é uma história terrível, É uma história que você vai ver, cada vez mais o pecado agravado. Uma questão importante para a gente já ter em mente é que é justamente nesse período que acontece, a divisão do reino, que o ministério profético em Israel começa a se acentuar, Deus começa a levantar. Durante toda a história do reino do sul e do reino do norte, Deus levantou profetas para alertar a nação. No Reino do Norte foram diversos profetas. Quando nós formos estudar os livros dos profetas, nós vamos pontuar aí esses profetas para você entender melhor. Então, chegou um momento que nem o rei, nem os sacerdotes, até porque no Reino do Norte não teve sacerdote realmente de Deus, porque o sacerdócio foi dado à tribo de Levi, tribo de Arão, de Arão e Moisés, os levitas, e nunca
houve um profeta assim no Reino do Norte, porque o Jeroboão I, ele levantou homens como profeta que não eram da linhagem, né, que deveria ser os sacerdotes, né? Então isso agravou, e a situação, né, quando a gente for estudar os livros dos profetas, você vai ver que teve situação terrível, né, como no período de Amós, no período de Miqueias. Nós vamos ver que a situação do reino era terrível. Bom, a decadência do Reino do Norte foi acompanhada por constantes advertências, né, proféticas. Profetas como Eliseu, né, Elias e Eliseu não foram profetas escritores. O que significa isso? Eles não escreveram nada, mas outros escreveram sobre o ministério que eles tiveram atuando no reino, né? Amós já é um escritor profeta. Oséias também é outro escritor, profeta escritor, melhor dizendo, né, que profetizou e escreveu a sua profecia, que foram enviados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e alertar sobre as consequências dos seus pecados. Uma das coisas que nós aprendemos nos livros históricos e proféticos, que Deus sempre ele avisa, Deus sempre traz ao povo, né, a advertência, dando oportunidade para o arrependimento. Mas no caso do Reino do Norte, nunca houve o arrependimento. Então, eles foram enviados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e alertar sobre as consequências dos seus pecados. Porque o pecado tem consequência, né? Não existe pecado maior nem pecado menor, né? Pecado é pecado. A questão no pecado que o diferencia são o quê? Justamente as consequências. Cada pecado tem uma consequência. Tem pecados que têm consequências drásticas. Tem pecados que têm consequências menos drásticas, mas todo pecado tem a sua consequência, e é o que nós observamos na vida do povo de Deus, do povo de Israel. No entanto, o povo e seus reis persistiram na desobediência, ignorando os avisos divinos, né? Teve profetas que eles mataram, ignorando, né? Se levantava falsos profetas apoiando as ideias erradas, e os verdadeiros profetas, né, sofriam. Não era fácil ser profeta nesse período. Então, a idolatria, a opressão social e a violência e a violação dos mandamentos de Deus resultaram na perda da proteção divina e no enfraquecimento progressivo do reino diante dos seus inimigos. Por que esse enfraquecimento? Porque era o projeto de Deus, era a aliança que Deus fez, né? Quando nós vamos terminando o livro lá de Deuteronômio, nós observamos, né, capítulo 28, 29, as bênçãos e as maldições, as bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. E lá Deus é claro, né? Deus é claro que ao violar os mandamentos, Israel deveria estar ciente que a punição, a correção viria, e não teria jeito. Poderia ser do rei, poderia ser de profeta, poderia ser de governador, não tem essa. Pecou, a consequência acontecia. Aí o que acontece? Em 722, né, o Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, sob o comando de Salmaneser V e Sargão II, que capturaram, né, a capital Samaria. A conquista assíria resultou na deportação em massa dos israelitas para outras regiões do Império Assírio, uma estratégia destinada a impedir revoltas e promover
a assimilação cultural. Aqui tem uma coisa interessante, né? Quando o reino assírio domina, né, a capital Samaria, que leva o povo para longe, lá em 2 Reis você vai encontrar isso. O rei, né, da Síria, ele envia pessoas para morar na Síria, pessoas que não eram, né, descendentes de Abraão, de outras nações. E Deus envia leões que começam a matar as pessoas. Eles chegam para o rei e falam: olha, rei, a gente não sabe como adorar o Deus daqui, dessa terra, e ele está mandando o rei, está acabando com o povo. Aí mandam lá um sacerdote, manda alguém, né, que possa orientar. Então, a partir daí, começa uma mistura de judeus com outras raças, né? Ou seja, com outras nações. E aí nasce o que é chamado povo samaritano, que depois se tornou um povo misturado. Era judeu misturado com outras raças. E os judeus que nunca haviam se misturado com outras raças, casado, né? Casado com mulheres estranhas e tal, eles não se davam com os samaritanos justamente por conta disso. Lá em Samaria foi até construído um templo no Monte Gerizim, e existe toda uma história por trás aí que você vai conhecendo conforme nós vamos estudar mais para frente aí. Bom, então essa dispersão marcou o fim do Reino do Norte como entidade política e o início do que é conhecido como as 10 tribos perdidas de Israel, cumprindo o julgamento de Deus conforme anunciado pelos profetas. Deus anunciou, Deus avisou, Deus quis fazer alguma coisa, mas o povo não quis ouvir, então chegou ao ponto de serem levados cativos. Bom, o Reino do Sul, conhecido como Judá, também surgiu após a divisão do reino em 931, com Roboão, filho de Salomão, tornando-se seu primeiro rei, né? Judá era formado pelas tribos de Judá e Benjamim, tá? É lógico que deveria ter de outras tribos que moravam lá e que não foram embora para o Reino do Norte, tá? Mas era minoria. E Jerusalém continuava sendo a sua capital, com o templo construído por Salomão como o centro espiritual. Ao longo da sua história, Judá teve 20 reis, todos descendentes da linhagem de Davi, cumprindo a promessa divina de que a dinastia de Davi teria continuidade, como está descrito lá em 2 Samuel 7,16, como nós vimos, né, em aulas passadas, quando Deus, né, faz aliança dizendo que não ia faltar um sucessor para a cadeira de Davi. E é por isso que Deus não permite até que esse reino seja completamente destruído. E porque também havia uma promessa maior, né? Que da descendência de Davi sentaria lá o grande Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, que viria também desta linhagem. O importante também, que eu quero que você guarde, né, é que mesmo dentro dessa história, da história de Israel, né, agora estamos aí vendo a história, né, os livros históricos, essa história nós podemos dizer que ela é um subponto de uma história maior. O que é isso? O que está acontecendo? Deus está desenvolvendo uma história maior, que é o plano de redenção da humanidade, prometido lá em Gênesis 3,15. Então esse é o plano maior, o plano da vida, do comportamento, do relacionamento de Israel com Deus, vamos dizer assim, um subtópico do tópico, né, do tema central, que é o desenvolvimento do plano de Deus para a salvação do homem, tá? Eu acredito que deu para você entender em sala de aula. Se você tiver dúvida, você me questiona. Então, o plano maior dessa história toda é o plano divino para a salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo. Só que esse aqui é o subtópico. Como é que vamos chegar até
o Messias, até o nascimento do grande rei, né, do Deus encarnado. Bom, já vimos aí, né? No entanto, a fidelidade desses reis a Deus variou amplamente, impactando diretamente a trajetória espiritual e política do reino. Ou seja, né, da mesma forma, né, ou diferentemente do Reino do Norte, que só teve maus reis, no Reino do Sul teve momentos de reis bons, tementes a Deus, e teve momento de reis, né, que não temeram a Deus, se voltaram para a idolatria, prejudicando assim também o Reino do Norte. E foram mais reis que não serviram a Deus dos que serviram a Deus também no Reino do Sul. Alguns reis de Judá se destacam por sua fidelidade ao Senhor. Ezequias, por exemplo, foi conhecido por suas reformas religiosas, incluindo a destruição de altares idólatras e a restauração do culto ao Senhor no templo. Josias também foi um rei notável, promovendo uma renovação espiritual significativa ao redescobrir o livro da lei e liderar o povo em um compromisso renovado com a aliança de Deus. No entanto, reis como Manassés e Amon trouxeram períodos de grande idolatria, violência e corrupção, desviando o povo de Judá dos caminhos do Senhor. Então veja aqui, teve bons e teve maus reis. Bom, o fim do reino de Judá ocorreu em 587, que foi a última investida de Nabucodonosor contra o reino de Judá. Eu já falei no início da aula, né? Houve em 605 e 597, mas o fim mesmo foi em 587, durante o reinado de Zedequias, o último rei de Judá. Rebelou-se contra o domínio da Babilônia, resultando em um cerco devastador a Jerusalém, liderado por Nabucodonosor II. A cidade foi destruída, o templo foi incendiado e grande parte da população foi levada para o cativeiro na Babilônia. Após o juízo sobre Judá, Deus permaneceu fiel às suas promessas, utilizando os profetas para anunciar a futura restauração do seu povo e da linhagem de Davi, que culminaria na vinda do Messias Jesus Cristo. Então, veja aí, né, que Deus, ele permaneceu fiel, porque lá no cativeiro, o próprio Ezequiel, ele vai profetizar também, né, sobre a restauração, né, do povo, sobre a volta, o retorno do povo, porque todos os livros, quando a gente for estudar mais os livros proféticos, você vai ver que Deus, ele apresenta nos livros proféticos o erro, o pecado, apresenta o juízo sobre o pecado, mas apresenta também sempre uma mensagem de esperança, de renovação para os remanescentes fiéis. Então é um enredo também que é muito claro da gente perceber nos livros proféticos, e você vai ver isso quando nós estivermos nessa parte das Escrituras. Então, o cativeiro da Babilônia em 587 marca um ponto crucial na história do Reino do Sul de Israel, também conhecido como Judá. Este evento ocorreu após um longo período de infidelidade espiritual e política por parte dos seus reis e do povo. Entre os governantes significativos que antecederam a destruição de Jerusalém e o exílio, destaca-se o rei Ezequias, que promoveu uma reforma significativa e resistiu ao ataque assírio, né? A Síria, quando foi atacar Judá, né? Já era uma potência mundial, mas o texto, né? Nós conhecemos o texto, você deve conhecer. Eles não tiveram condições porque
Nessa ocasião, Deus enviou 185 mil soldados ele enviou um anjo que matou 185 mil soldados. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas. Bom, no entanto, sucessores como Manassés e Amon reverteram essas reformas, trazendo idolatria e práticas abomináveis para Judá, o que agravou a ira divina contra o reino. Josias, outro rei notável, tentou restaurar a aliança com Deus por meio de uma ampla reforma religiosa e a redescoberta do livro da lei. No entanto, sua morte prematura em Megido interrompeu essas iniciativas e seus sucessores, Joaquim e Zedequias, governaram sob forte influência dos babilônios e egípcios. Zedequias, o último rei de Judá, rebelou-se contra o domínio babilônico, Lembrando que nesse período, o profeta Jeremias, lá em Judá, profetizava, dizia para o rei: olha, se renda ao rei da Babilônia, que vão viver, mas não deram ouvidos ao profeta Jeremias, culminando com o cativeiro babilônico. Ele se rebelou contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, com certeza, não aceitou, resultou no cerco a Jerusalém, e em 587 a cidade foi destruída, o templo foi queimado e a maior parte da população foi levada ao exílio na Babilônia. Bom, o cativeiro babilônico teve implicações espirituais e políticas profundas para o povo judeu. Apesar do juízo que veio sobre Judá devido aos pecados de seus reis e do povo, Deus manteve a promessa de restaurar o seu povo. Os profetas como Jeremias e Ezequiel atuaram nesse período para reafirmar que o exílio não era o fim, mas parte do plano redentor de Deus para a purificação e renovar a nação. Assim, o cativeiro não só marcou o término do reino davídico em Judá, mas também preparou o caminho para a reconstrução e o retorno futuro, simbolizando a fidelidade de Deus às suas aliança. Então veja bem, Deus, mesmo com todo o pecado, com tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse, porque o prejuízo foi muito grande, Quando eles foram para o cativeiro babilônico, ficaram sem templo, sem sacrifício, foi uma coisa assim muito terrível. Só que interessante, muita gente morreu, Só que lá na Babilônia, Deus não abandonou o povo. O que é importante, é interessante a gente observar nesse relacionamento de Deus com Israel, de desobediência, de castigo, é que sempre e nunca Deus abandonou por completo o povo. Quando o povo estava lá, o povo de Israel na Babilônia, muitos deles prosperaram. Muitos deles desenvolveram, Deus disse, continua a sua vida aí, E eles foram abençoados. Tanto que quando foi no retorno, muitos judeus não quiseram nem voltar de lá, porque haviam se dado bem na Babilônia. Na Babilônia também, o judaísmo se desenvolve de uma forma mais clara. Foi no cativeiro babilônico que criaram as sinagogas, que seriam os pontos de encontro para o culto e para o estudo da palavra de Deus. Foi nesse contexto que os judeus começaram a desenvolver uma teologia mais abrangente. Então teve lá as suas
as suas benesses, mesmo estando fora da sua terra, mesmo estando longe da sua casa, mesmo depois de tanto sofrimento, ainda houve aí um certo progresso na vida desse povo, do povo de Israel. Bom, nós vamos fazer uma pausa, né, para você tomar um café, né, e rever aí algumas coisas, e daqui a pouco nós vamos aí retornar com a segunda parte da nossa aula, tá? E você vai tomar um café, se prepara aí, dá uma lidinha, pega a sua Bíblia, confere referências, e daqui a pouquinho a gente vai retornar para dar continuidade à nossa aula, ok? Deus abençoe, fiquem na paz e até mais.